Tomás, um garoto muito bonito que sempre está rodeado de mulheres que o adoram com todo o seu coração. Ele acredita ser muito popular, mas um amigo lhe diz que ele nunca teve namorada. Tomás então compreende que as garotas só querem olhar para ele, mas não conhecê-lo de verdade. Ele quer mudar essa situação e decide ter uma namorada. Nenhuma garota chama sua atenção até que ele vê umas pernas que o deixam sem ar e aceleram seu coração. Essas pernas pertencem a Mônica, a garota mais estranha da escola. Tomás tenta seduzi-la, achando que terá muito sucesso, mas ela o rejeita com uma risada, tomando o controle da situação. Ele a observa com um olhar assustado e submisso, pois não esperava essa rejeição. Seus amigos o incentivam a tentar novamente, e Tomás pede desculpas para Mônica, mas ela não lhe dá atenção. Apesar disso, ela tropeça e cai em cima de Tomás, seus rostos quase se tocando, e suas almas se cruzam, alcançando uma felicidade infinita. Mônica pergunta a Tomás se ele realmente a ama ou se só quer ser seu namorado. Ele não sabe o que responder, e ela vai embora decepcionada. Tomás fica muito triste, e seus amigos lhe ensinam técnicas para seduzi-la. Tomás segue Mônica até o ônibus e a ajuda quando um ladrão tenta roubar sua bolsa. No entanto, no final, quem a salva é ela mesma. Ao voltar para a escola, Tomás está super contente, pois acredita que o sorriso deslumbrante de Mônica é para ele, mas alguém a saúda como professora Mônica. Tomás pensa que Mônica está apaixonada pelo professor e entra em um mar de tristeza. Seus amigos lhe dizem para mudar de garota, mas ele não quer, pois continua convencido de que Mônica é a indicada, a mulher com quem ele dividirá todo o seu futuro. Ele a acompanha até em casa, e Mônica lhe diz para ir embora. No entanto, Tomás insiste em se declarar para ela todos os dias. Depois, ele quebra uma caixa de correio e volta na mesma noite para consertá-la. Mas espera um pouco, só não vai se esquecer de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos resumos. Continuando, de repente, ele vê Mônica e ao martelar, acerta o dedo. Mônica cura seu dedo, e Tomás percebe que o que parece ser uma garota popular com muitos amigos, na verdade é falso. Mônica não precisa trabalhar para pagar sua casa e come sozinha todos os dias. Tomás a acompanha na comida e vê um lindo quadro, que Mônica diz ser a última pintura que seu pai fez antes de morrer. Quando Tomás tenta saber mais sobre ela, Mônica não o expulsa de casa. Então, ele elabora um plano para que Mônica nunca mais se sinta sozinha. Ele aluga o apartamento ao lado do dela. Na mesma tarde, Tomás descobre que agiotas estão cobrando Mônica, ameaçando arrombar sua porta. Ele lhe diz para ir para sua casa para se esconder. No início, Mônica recusa, mas acaba confiando em Tomás. A alegria não dura muito, pois os homens invadem sua casa. Tomás a defende, abraçando-a com todas as suas forças. Mônica fecha os olhos, pois pela primeira vez se sente muito protegida. Ela poderia ficar nos braços de Tomás para sempre. O líder dos agiotas vai embora sem machucá-los, e quando parece que Mônica vai embora novamente sem agradecer, ela fica para comer com Tomás. Ela descobriu que Tomás tem uma alma pura que vale a pena descobrir e abraçar até o fim dos tempos. Ao chegar à sala de aula, Tomás observa que Mônica não parece estar apaixonada pelo professor, o que o deixa muito chateado. O professor pede para Mônica ficar depois da aula para corrigir um desenho, e Tomás descobre que ela também dá aulas de pintura para o professor. Ao voltar para casa, Mônica lhe diz que seu sonho é ser pintora e que se esforça muito para isso. Tomás então descobre que Mônica não é apenas uma garota bonita, mas também tem traumas, sonhos e esperanças para realizar. Ele diz aos seus amigos que está muito apaixonado por ela, e eles o incentivam a declarar seus sentimentos na excursão noturna. À noite, os dois apaixonados comem juntos, e Tomás, em um momento de ousadia, chama Mônica de estúpida, mas é um insulto carinhoso, muito diferente daqueles que ele usou ao tentar seduzi-la pela primeira vez. Tomás quer que Mônica o acompanhe na excursão noturna, mas ela diz que não pode ir. Quando Tomás volta da escola, ele vê os agiotas cobrando Mônica. Ela não tem dinheiro suficiente, e o líder lhe diz que voltará mais tarde. Tomás encontra Mônica e a acompanha até a casa dela. Ele fica sabendo que Mônica não tem muitas dívidas porque sua mãe gastou todo o dinheiro quando seu pai ficou doente. Por isso, ela precisa trabalhar até altas horas da noite. Tomás, que está muito apaixonado por Mônica, começa a trabalhar para ajudá-la com as dívidas e quase não consegue ir na excursão noturna. Como não pode mais comer com ela todas as noites, ele deixa comida na porta dela, o que derrete o coração de Mônica. Seus olhos se transformam em luas de alegria, cheios de sonhos. Ela imagina se beijando com Tomás,
com a paixão de um animal faminto. No entanto, quando Tomás vai entregar o dinheiro, ele descobre Mônica e o professor juntos, achando que eles estão prestes a se beijar. Tomás esmaga o dinheiro e sai na escuridão da chuva, mais triste que um leão sem dentes. Ao chegar em casa, ele encontra Mônica, que parece doente. Em uma última tentativa desesperada de amor, de reavivar a chama em seu coração, Tomás tenta avisar Mônica, mas no último momento ele fica doente. Ao acordar, Tomás descobre que dormiu ao lado de Mônica e entra em pânico, ficando mais nervoso que um pato sem água. Ele afasta as mãos de Mônica e ela lhe diz que não quis soltá-lo enquanto ele dormia. Tomás volta para sua casa e observa sua mão com uma alegria radiante, como se estivesse em um paraíso angelical. Ele não acredita que realmente conseguiu agarrar as mãos de Mônica e gostaria de fazê-lo por toda a vida, viajar pelas estradas do amor ao lado delas. No caminho para a escola, Mônica encontra o agiota, que lhe diz que Tomás tem trabalhado para pagar a excursão para ela. No final, Mônica vai e, ao chegar lá, Tomás a pega na mão e a leva para o bosque para explicar seus sentimentos, para entregar seu coração. Quando finalmente ele vai beijá-la e sentir as portas do céu nos lábios de sua amada, Mônica se afasta. Tomás descobre que eles se perderam. Os dois se sentam para observar as estrelas, e Mônica lhe diz que aprecia muito que ele tenha trabalhado para ela. Tomás, entre lágrimas, retira todas as declarações que fez para ela todos os dias em que tentou seduzi-la, pois se ele a seduzisse, ela se apaixonaria por ele por compaixão. Pela primeira vez, Tomás sente que se conectou de verdade com Mônica, pois ela está falando com o coração. Antes, Tomás a seduzia para se sentir bem, mas ele descobriu que Mônica é uma mulher excepcional e que ele adoraria acompanhar seu coração em cada amanhecer do resto da sua vida. No dia seguinte, um professor conta que o professor vai deixar a escola por motivos pessoais. Mônica fica muito triste, e Tomás também, pois o que ela sente, ele sente também. Mônica, chorando, se pergunta: por que ele vai embora? Tomás observa escondido em uma árvore como Mônica emite esse grito de tristeza desesperado para o vento, pois uma vez seu pai foi embora e agora, com a partida do professor, Mônica não consegue suportar tanta tristeza. O professor lhe dá seu pincel de presente. Tomás tenta ajudar Mônica, mas ela não quer. Depois, ela lhe diz o quanto admira o professor por ser como ele é. Na formatura, Tomás encontra Mônica muito doente. Ela lhe diz que desde a morte de seu pai, é incapaz de expressar seus sentimentos para as pessoas que ama, e isso a queima por dentro como um fogo impossível de apagar. Na formatura, o professor faz um discurso, e Tomás começa a recordar todos aqueles momentos felizes com Mônica. Ele volta para sua casa, onde diz para Mônica que vai ajudá-la a expressar seus sentimentos. Os dois correm, superando muitos obstáculos para chegar ao professor antes que ele vá embora para sempre. Mônica lhe diz que costumava estar apaixonada por ele e agradece por todas aquelas aulas, todas aquelas demonstrações de afeto e todos aqueles sorrisos que a fizeram superar aqueles momentos de trauma que a acompanharam durante tanto tempo. O professor agradece e vai embora. Nesse momento, Tomás se lembra do que Mônica disse há algum tempo: estou disposta a fazer qualquer coisa para que outra pessoa não vá embora da minha vida. Ele a abraça com a mesma força que a abraçou quando os agiotas foram machucá-la. Ele a abraça com a força de 1000 poetas para não se separar dela nunca mais e ser tudo o que ela precisa. No entanto, Mônica não diz que está apaixonada por ele, e Tomás não acredita. Ele não acredita até que ela o tira do poço de tristeza em que estava afundado. Então, ela lhe diz que vai pegar um resfriado, mas Tomás não liga, pois volta a beijá-la, dessa vez para toda a eternidade. Tomás compreendeu como amar de verdade, compreendeu que ser adorado não é nada, mas que ser amado, tal como você, é a verdadeira felicidade. O importante é o interior, não o exterior. Mônica descobriu que Tomás era muito mais do que uma bela aparência. Ele era um homem gentil e generoso com quem ela poderia juntar as mãos, com quem ela poderia comer todos os dias enquanto olha nos olhos dele. E, acima de tudo, com quem ela poderia se beijar todas as noites estreladas pelo resto da vida. Espero que você tenha gostado do vídeo e aqui deixo outros vídeos que tenho certeza de que você vai adorar. Muito obrigado pelo seu tempo e até mais.